Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Destrinchando Edital, com foco no concurso da Emater de Minas Gerais. Esse evento é aberto, então temos alguns alunos, temos pessoas que não são nossos alunos e muitas pessoas que vão assistir a gravação. Tá? O objetivo aqui, pincelar os principais tópicos do edital, explicar algumas coisas para que vocês decidam, né, se vale a pena fazer esse concurso, se não vale, como é que está a situação. A gente pode começar falando sobre a banca, né, Fundep. Ela é uma banca tradicional, ela é de Minas e pega bastante prefeitura, né? A especialidade dela tem sido prefeituras aí. Mas é uma banca que nunca teve grandes problemas, né? Dá para confiar. Além disso, ela é vinculada à Universidade Federal de Minas. Então, eu nunca ouvi falar de problemas com essa banca do ponto de vista assim de corrupção ou vazamentos, esse tipo de coisa. Tá uma banca bem sólida e fiquem tranquilos. Em relação à dificuldade, tá? Os alunos gostam de saber assim, uma banca é difícil, é fácil. Eu classificaria ela como média para difícil. Talvez por ter essa ligação aí com a universidade, o pessoal faz questões bem pensadas, tá? Então, geralmente cobram de uma maneira mais aprofundada o conteúdo. De todas as matérias, né, olhando um pouco essas últimas provas que eles fizeram várias provas para veterinário, sim, dá para perceber que eles cobram pesado em português, tá? Tem que dedicar um bom tempo, vocês vão ver depois a pontuação, são 15 questões de português, então tem que chegar firme, assim, para essa matéria, tá? Essa eu sempre fui bom em português, no ensino médio eu ia bem, no vestibular eu fui bem, eu só vou dar uma lida em português. É um pouco complicado, tá? Essa banca, ela dá uma apertada. Mas não é também em toda a prova, tá? Mas, de modo geral, a dica é essa. Português é uma das matérias que tem que dar uma caprichada. Daí o resto varia muito, porque os concursos acabam tendo editais um pouco diferentes, então, às vezes, foca mais na área de SUS, saúde pública, PENAB, aquelas coisas, né? Dependendo da prefeitura. Se a vaga é para a parte da Secretaria da Saúde, aí o edital costuma dar uma puxada para esse lado. Se for para a parte da agricultura, um serviço de inspeção municipal, alguma coisa assim, aí tem caído bastante inspeção, tá? Eles não têm dó de colocar inspeção nesses editais e nessas provas. Inclusive, já deixo o convite, vamos fazer amanhã uma outra revisão, um outro evento aberto, né, gratuito para todo mundo, não só para alunos, e a gente vai resolver questões de inspeção, com base nas normas federais, que então é o que mais cai aí em concurso. Então, todos convidados. O que mais? Em relação às provas, é isso, né? Perfeito. Fiquem à vontade para usar o chat, tá? Vou até deixar ele aberto aqui. Se quiserem mandar alguma coisa, eu estou acompanhando, tá? Acabaram de colocar no chat o link para se inscreverem para a revisão de amanhã. Quem não está inscrito ainda, que daí vocês vão receber o link de acesso lá. Informações importantes, tá? Não percam o período de inscrição. Vai iniciar só lá no dia 30 de setembro e vai até dia 30 de outubro. Então, é um mês de inscrições, só que como vai demorar para abrir as inscrições, corre o risco de algum de vocês aí não lembrar de fazer as inscrições. Porque uma coisa é o seguinte, vou fazer tal concurso, está aberto as inscrições, tu vai lá e paga e deu. Agora, aqui vocês têm que lembrar, quando abrir, de pagar. E eu digo isso porque volta e meia algum aluno relata que perdeu o prazo, tá? Até ontem teve um aluno que perdeu o prazo do concurso da Brigada, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que era um salário espetacular, assim, altíssimo. Então, já anotem aí, programem na agenda, no calendário de vocês, onde for, mas não percam as inscrições. Prova 29 de novembro, então olha lá no fim de novembro, dá tempo para fazer uma preparação bem bacana para esse concurso. E a prova vai ocorrer nas cidades de Belo Horizonte, Alfenas, Almenara, Ipatinga, Patos de Minas, Montes Carlos e Viçosa. A duração da prova é de 4 horas. Como não tem discursiva, 4 horas para quem fizer simulado, tiver um bom ritmo aí de estudo e de resolução de questões,
não é para ter problema. Mas, repito, tem gente que faz a prova mais devagar, usa o simulado para calibrar o tempo de prova, tá? Quais as etapas? Também é um edital simples, vai ser uma prova simples também, botaram somente a prova objetiva. Às vezes tem discursiva, às vezes tem outras etapas aqui, curto e grosso, prova objetiva. Eliminatório e classificatório, o que isso quer dizer? Tu tem um mínimo para fazer, senão tu é eliminado. 60% da prova, se eu não me engano. Fez menos que isso, tu está eliminado. E classificatório por quê? Porque vai te colocar em uma lista de classificação. As outras etapas vai depender se tu concorrer para vaga de negro, daí tem a heteroidentificação, e se for PCD, tem a avaliação biopsicossocial. E por fim, isso aqui todo mundo passa, né, que são os procedimentos pré-admissionais, que vocês têm que fazer exames, tudo isso para tomar posse e depois entrar em exercício, tem que estar com tudo isso aqui. Em relação às vagas, eles deram uma boa enxugada, né? Colocaram uma vaga só de ampla concorrência para médico veterinário. A gente tem visto vários editais virem assim. Eu ia dizer, não sei porquê, mas na verdade a gente sabe por quê. Eles não gostam de colocar muitas vagas, porque daí eles são obrigados a chamar aquele número de vagas, né? Porque gera aquela expectativa da nomeação. Se eles anunciassem 10 vagas, tinham que chamar os 10, porque tem o direito subjetivo à nomeação, se tu ficar classificado dentro das vagas. Mesmo quando no edital eles colocam que não tem, que é o caso desse edital aqui. Eles falam que não tem, mas na prática isso já tem uma súmula do STF. Se tem uma vaga, tu é aprovado em primeiro lugar, eles têm que te nomear. Tá? Não pode mais fazer o que antigamente tinha muito, que eram os concursos caça-níquel. Então, assim, uma prefeitura ia fazer um concurso, precisava de vaga para 10 cargos. Eles botavam 100 cargos e a maioria cadastro de reserva e nunca chamavam os outros. Então, passava um monte de gente, gastavam para fazer o concurso, né? Pagavam as taxas ali para se inscrever no concurso e nunca eram nomeados. Agora, o STF acabou com isso. Se tiver uma vaga, tem que, no mínimo, um chamar. Mas, na prática, o que a gente tem visto? Muitos lugares estão colocando poucas vagas e depois vão chamando muito. Chegou ao absurdo, né, de anunciarem para um concurso que o Fábio passou, inclusive, se não me engano, era uma vaga. E chamaram mais de 100 pessoas. Então, assim, o número de vagas, com certeza, é um banho de água fria, mas eu não desistiria só por causa disso. Como eu disse, ficando bem classificado, tem chance de ser nomeado durante a validade do concurso. O pessoal vai se aposentando, o pessoal vai pedindo transferência, vai abrindo novos escritórios, vai gerando mais necessidade, e aí eles vão chamando do cadastro de reserva e às vezes chamam bastante gente. Tá? Local da vaga, qualquer cidade vai ser de acordo com o interesse da administração pública. Ok? Já temos uma pergunta bem interessante. Pessoal, podem fazer várias perguntas para deixar mais dinâmico e não ficar só um monólogo aqui, né? Pergunta: estou no 8º período de Medvet. Posso fazer? Pode, com certeza. Como é que funciona isso? Para te se inscrever, tu pode se inscrever em qualquer concurso. Só vai precisar estar com um diploma em mãos lá no dia da posse. Ou seja, peraí, tem um telefone tocando. 60%. Total, é a mesma coisa da DAB, né? Só que é de Minas. Opa, pode repetir, eu não entendi a dúvida. Como? A DAB? Não entendi a relação. Tá, mas continuando a explicação, tá? Posso fazer antes de estar formado? Pode e deve. Vou contar um caso real e pessoal, né? Aconteceu comigo. Eu estava mais ou menos na metade da graduação e decidi que eu queria fazer concurso, né? Ser servidor público. Aí era 2012, mais ou menos. Eu fiz um concurso de Florianópolis, fiquei em segundo colocado. E eu só fui ser nomeado em 2014, quando eu já estava formado. Então, era um concurso bom, com salário bom. Então, eu fui fazendo vários concursos enquanto eu ainda era estudante,
Como eu estava bem colocado em vários, quando eu me formei eu estava bem tranquilo, porque eu sabia que ia ser nomeado em algum dos concursos. Isso dá uma segurança boa, e com isso eu pude estudar para fiscal estadual no Rio Grande do Sul. Então, eu me formei e toquei ficha nos estudos ali, estudei para o mapa também de 2014, então foi bem estratégico. E eu aconselho, no oitavo, nossa, faz vários, porque assim, demora, vai ter a prova, aí depois tem a análise de recurso, depois pode fazer de novo recurso, né, quanto à classificação. Primeiro é o recurso contra as questões da prova. Aí eles lançam o gabarito definitivo. Daí, depois disso, tu não pode mais falar sobre conteúdo de prova, mas tu pode entrar com recurso da classificação. Depois que isso passa, ainda tem a homologação do concurso, né, que é um ato público, que demora um pouco também, depende, né? Para depois o órgão ter a possibilidade de nomear. E depois que nomeia, ainda tem um prazo, se não me engano, é 30 dias, depende de cada órgão, na verdade. Tem mais um tempo, 30 dias para te entrar em exercício, para tomar posse, e depois mais um prazo para entrar em exercício e tudo mais. Em outras palavras, é bem comum tu passar num concurso e demorar. De Balneário Camboriú, eu fiquei em primeiro e também, olha, levou acho que 1 ano para eu ser nomeado, tá? Então, assim, não é tão imediato. Claro que varia de concurso para concurso, da necessidade do órgão, da peça que eles estão. Mas a grande dica que eu dou é, vai fazendo vários concursos aí, por vários motivos. Tu vai pegar experiência, técnica de prova, controle emocional, tu vai ver que é sempre o mesmo ritual, né? O pessoal vai lá, vai abrir a prova, vai chamar 3 pessoas para conferir, se não foi violado, o saco lacre. Tu vai se adaptar, por que matéria tu prefere começar a fazer a prova, quantas vezes tu pode ir no banheiro, quanto tempo tu leva para passar uma redação a limpo, quanto tempo leva para passar o gabarito, tudo isso tu aprende a cada concurso que tu faz. Então, nossos alunos vão fazendo concursos e vão ficando mais profissionais aí em passar em concurso, e depois que passa no primeiro, abre a porteira, né? Eles vão colecionando aprovações. Tá? Respondido? Tá no oitavo período, pode fazer. Se te nomearem, na verdade, assim, se tu ficar entre os primeiros colocados, eu já te aconselho a tentar antecipar a colação de grau. Dá para fazer. Tivemos uma aluna que passou na SEAP e na SES-RS, né, que é a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. E ela estava também, acho que no oitavo semestre, alguma coisa assim. Ela correu, antecipou o estágio curricular obrigatório, antecipou a colação e deu certinho. Quando pegou o diploma, foi nomeada e assumiu. Ela foi nomeada nos dois, mas optou por ficar na Secretaria da Saúde. Então, tem vários casos assim, tá? É bem tranquilo, bem tranquilo. Depende de cada universidade, mas se tu passar bem colocada, vale a pena tu antecipar, né? Cumprir os créditos e tal, e fazer a colação antes para pegar o diploma. Em relação à remuneração, tá? Geralmente, nos editais, eles colocam a remuneração base. Em cima disso, tem alguns extras, né? Podem ser adicionais, pode ser indenizações, pode ser auxílios. Falar sobre isso. Ó, quais são os benefícios, então, que os funcionários da Emater têm? Plano de saúde em regime de coparticipação. Provavelmente vocês tenham que pagar uns 30% da consulta ou do exame, ou 20%. Tem uma coparticipação, nos termos da legislação pertinente e no acordo coletivo vigente. Plano odontológico, pô, isso aqui já dá uma economia, né? Previdência privada em regime de coparticipação. Não sei como é que é o da Emater, mas, por exemplo, no Serviço Público Federal, que nem eu, que sou auditor federal do MAPA, a gente pode escolher uma porcentagem até 8,5% do salário para a gente depositar na aposentadoria privada, né, complementar, e o governo paga o dobro. Então, se, por exemplo, eu boto R$ 1.000, o governo bota mais 1.000. E daí, quando eu for me aposentar, eu tenho um bolo de dinheiro. Isso é bem interessante. Seguro de vida em grupo, em regime de coparticipação, também é bom. Cada coisinha dessas, né, são coisas que vocês vão economizando, né? Vale alimentação ou refeição, atualmente no valor de 125 por dia. Vocês vão trabalhar praticamente aí 22 dias por mês, em torno de R$ 2.750.
limpo de imposto. Olha que interessante. Esse dinheiro entra na conta bancária de vocês e o governo nem mexe. Isso é bem, bem bacana. 2.700 limpo. Porque se fosse como salário, ia dar os 5 mil e pouco, mais isso aqui capaz de passar de 7.500, que daí o imposto de renda já começa a pesar, né? Agora, os 5 mil e pouco tem um desconto no imposto de renda, com mais esse limpo aí que não entra na base de cálculo, fica bem bacana, ok? Então, tem esse extra aqui que muita gente deixou passar despercebido quando olhou o edital. Quadro de provas. Então, o cargo, né, é um emprego público, vai ser extensionista agropecuário 2, com a especialidade de medicina veterinária. Como é que vai ser a prova? 15 questões de português, tá? Asterisco em português, porque é puxadinho nessa banca. Quem é aluno fica tranquilo, porque tem o nosso curso ali completo de português do professor Pollux e mais várias revisões, então vai chegar bem para essa prova, tá? Matemática e raciocínio lógico, 10 questões, 1 ponto para cada. Conhecimentos gerais, 10 questões, 1 ponto para cada. E conhecimentos específicos, 15 questões também, mas tem uma diferença, vale 2 pontos. Então, vale o dobro de português, apesar de ser o mesmo número de questões. Total são 50 questões, 65 pontos, e tem que acertar, fazer 39 pontos no mínimo. Desses 65, tem que fazer 39 para ficar no cadastro de reserva e ter chance de ser nomeado. Eu estou fazendo esse evento hoje aqui sozinho, geralmente quem faz comigo é o professor Fábio, porque ficamos sabendo na véspera aqui do evento que eles não tinham liberado os conteúdos. Tá? E, infelizmente ainda não liberaram, depois a gente vai fazer um vídeo apresentando esses conteúdos para vocês. Mas quero dar uma notícia boa, né? Para quem... Está aparecendo aí para vocês? Para quem já é aluno, pessoal, o conteúdo que vocês têm ali, a chance de estar no edital é gigantesca. A nossa estratégia é disponibilizar para quem está no pré-edital quase tudo que a banca poderia colocar no edital. Por que isso? Porque agora é bem mais fácil para vocês. Vocês já têm o conteúdo, já leram, já têm já sabem usar a plataforma e tudo mais. Então, agora é mais fácil a gente tirar algumas coisas e vocês focarem no que vocês já tiveram contato do que se a gente fosse colocar muito conteúdo novo. Tá? Para quem não é aluno, só para apresentar rapidamente, essa aqui é a plataforma, né? Atrás tem a foto dos aprovados. Claro que faz anos que a gente usa essa imagem, hoje em dia já tem, sei lá, 5 vezes isso aqui. Uma introdução aqui para vocês se animarem, já separar uma fotinho, né? Muito mindset, pensamento positivo, já separa uma fotinha, essa aqui é a foto do meu depoimento. E dentro do curso, né, tem acesso às apostilas, às videoaulas, revisões de podcasts, questões de certo e errado, para vocês decorarem o trechinho da lei, né? Porque a de múltipla escolha tu acaba, às vezes, chutando, se baseando nas outras alternativas para escolher certo e errado, é para ver se tu sabe ou não sabe, né? Todas são comentadas, né? Banco de questões de múltipla escolha, os flashcards, simulados e fórum dos alunos. Então, a apostila, olha a quantidade de conteúdo que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 apostilas por linha, né? 7, 14, 21, 28. São 28 apostilas. Como eu disse, dificilmente a banca vai ter a criatividade de colocar conteúdo que vocês já não receberam aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Quando sair o conteúdo, vamos reestruturar. Algumas apostilas a gente tira, talvez crie uma nova, talvez faça apostila de resumo, tudo isso agora a equipe de produção vai se concentrar para fazer. Por quê? Porque cada aluno tem o seu ciclo de estudo, a sua meta, a sua disponibilidade de tempo, e a gente precisa organizar isso tudo, tá? Mas sim, temos bastante conteúdo já para vocês saírem estudando. Não fiquem esperando o ciclo pós-edital, ok? Sigam firme com o material que vocês têm, porque, repito, provavelmente grande parte do edital já vai estar aqui. Videoaula. Para achar o curso do professor Pollux, coloquem o nome dele com acento, né? Botem como videoaula. E temos 100. Algumas aqui é do nosso curso preparatório para a área policial. Se quiserem ver, a gente deixou ali, porque às vezes ele aborda o mesmo conteúdo um pouco diferente e tal. Mas tem os do Convet, são os que não está escrito Compor, obviamente. Tem bastante coisa aqui, né? Todo o curso completo.
E depois, tô com dificuldade em crase, queria mais alguma coisa. Bom, daí tu pode ver tanto os podcasts da Nerdpólogos, tem 98 podcasts, ou tu pode ver as gravações das videoaulas, das revisões ao vivo, né? Geralmente, opa, tem alguém acessando aqui o meu negócio. Geralmente essas revisões a gente faz com foco na banca, tá? Ou resolução de questões. Então a gente vai ver para fazer alguma coisa para a Emater Minas, tá? O banco de questões, pessoal, todo mundo está usando o caderno das erradas aí, nossos alunos. O que é isso? Quando vocês terminam, por exemplo, vamos ver aqui, ó, múltipla escolha. Direito administrativo para a Emater, tá? Ou língua portuguesa, vamos ver esse exemplo. Tem alguém acessando aqui com o meu... Ó, aqui tem 665 questões de múltipla escolha de português. Quando vocês terminarem e reiniciar o caderno, vai aparecer aqui nessa lista somente as questões que vocês erraram. Então, digamos que das 600 e pouco, vocês erraram 200. Vai aparecer o questionário com as 200 que vocês erraram. Aí vocês vão fazer de novo. Daí, digamos que erraram 20. Vai aparecer somente as 20 que erraram. Aí erraram 3. Vou fazer somente das 3 que erraram. Moral da história. Vocês vão ver 3, 4, às vezes 5 vezes a mesma questão que vocês tiveram dificuldade. Então, é impossível isso não entrar na cabeça. Pô, errei crase porque eu não sabia que sempre que tiver no plural e mais o S, com certeza tem a crase, porque a preposição é obrigatória, o que é facultativo é o artigo, e como está no plural, o artigo significa que tem o artigo. Básico, mas é difícil tu decorar. Mas tu errou uma vez, errou 2 vezes, errou 3 vezes, refez a mesma questão, o que vai acontecer? Vai entrar na tua cabeça. Tá? Então, para quem não é aluno, para quem é aluno, tem que usar essa ferramenta, o caderno das erradas. Terminou o questionário, refaz somente com as erradas aí. Tá? Flashcards, para afiar a pontinha do machado, né? Para dar aquela última polida ali na lâmina. São as decorebinhas, né? As coisas que são difíceis mesmo de decorar, a gente transforma tudo isso em flashcards. Temos sei lá quantos milhares, né? Questões, mais de 100 mil, fácil. Flashcard, deixa eu carregar aqui. Por exemplo, doenças infecciosas de interesse da defesa, uma das principais apostilas, né? Vai começar a estudar. Tem 21 flashcards, tu vai respondendo um por um, qual a família viral qual a família viral do agente etiológico, qual família viral o agente etiológico da raiva pertence? Rabidoviride, é família, né? Primeira resposta, família Rabidoviride, acertei, gênero Lissavírus. Então tu vai marcar, acertou. E assim vai indo, e no fim tu vai também refazer aquelas que tu errou. Então a gente sempre trabalha em cima disso, né? Repetição daquilo que tu tem mais dificuldade. E os simulados sempre nos mesmos modos da prova, com um ranking depois detalhado para vocês verem como é que vocês foram em relação à concorrência direta, né? Os outros alunos que vão fazer o mesmo concurso que tu, e daí vocês vão ver, pô, raciocínio lógico, eu tirei a nota mais alta, tem que caprichar mais em português, ou tem que fazer tal coisa, tá? Então é bem bacana, né? A gente avalia cada um dos recursos também. O simulado, às vezes, tem uma questão que vocês querem anular, vocês mandam o recurso, a gente avalia como se fosse a banca. E depois a gente explica, olha, teve mudança de gabarito por causa disso, disso, disso. Anulou a questão, ou o recurso foi indeferido. Enfim, a gente responde todos, olha que bacana. Legal, né? E é isso aí, tá, pessoal? Queria mostrar para vocês um pouquinho disso. E tem aqui, ó, antes que eu esqueça, para quem quer baixar uma apostila, né, e ver conhecer a forma que a gente trabalha, como é que é o nosso material, façam o download aí e aproveitem, tá? Os zoonoses, 90% de chance de estar mais de 90% de estar no edital de vocês. Então, podem estudar sem medo. Perfeito? Dúvidas? Alguém ficou com alguma dúvida? Agora temos que aguardar sair os conteúdos, então, né?
para aí dar uma calibrada no planejamento de vocês e para vocês ligarem o turbo aí, né? Mas como eu disse, podem continuar com o ciclo pré-edital sem medo, podem baixar a cabeça e estudar, porque o conteúdo que vocês têm vai abraçar tudo ou quase tudo do edital. Sem dúvidas? Então tá, pessoal, aqui eu me despeço, agradeço a presença de todos. Aí mais um aviso, né? Quem não está no nosso grupo do Telegram, entra, tá? Tá bem interessante, tem questões comentadas todos os dias lá, além de avisos, convite para eventos, que nem esse aqui que a gente está fazendo, para revisão, que nem a revisão que vai ter amanhã, com base em questões de inspeção. E sempre que sair um edital novo, a gente posta lá. Então tá, pessoal, tenham uma boa noite e até a próxima. Seja muito bem-vindo ao Convet. Meu nome é Saulo Pasco, eu sou auditor fiscal federal agropecuário, um dos cofundadores do Convet, e vim aqui para te explicar em poucos minutos por que o Convet é o programa preparatório com mentoria que mais aprova médico veterinário em concurso. Não é à toa, vocês vão ver, conhecendo a nossa plataforma e os principais recursos, que o que a gente oferece não tem nada parecido no mercado. Então, para começar, eu vou mostrar a nossa plataforma. Ela reúne tudo o que tem de mais tecnológico no mercado. Inicialmente, os alunos acessam esse painel aqui. Aqui eles têm acesso às nossas salas de aula, que é onde a gente faz as revisões semanais e os nossos eventos. Saulo, como assim? Que tipo de evento? Tem evento explicando edital, evento com dicas antes da prova, além das revisões que são focadas em bancas, em resolução de questões, orientações de como fazer a redação para cada um dos concursos. Temos diversos tipos de revisão. É uma oportunidade para os alunos conversarem com os professores, tirarem dúvidas, conversar sobre a prova. Então tem essa pegada aí de ser uma coisa bem dinâmica. Por exemplo, o que a gente tem aqui nos próximos dias? Correção de questões da banca IESES com o nosso professor de português, professor que tem quase 30 anos de experiência dando aula de português. Inclusive, ele corrige a nossa prova discursiva, a parte de português. Ele manda áudio para os alunos com dicas, falando onde que eles perderam pontos, como que a banca costuma avaliar. Então, é uma correção muito completa que ajuda muito nossos alunos a serem aprovados. Teremos revisão de raciocínio lógico com o professor Fábio, a professora Mariana, a professora Tainá. Temos vários professores que vão dando essas revisões, algumas focadas num concurso, às vezes numa banca, às vezes geral para qualquer concurso. Tudo isso aparece aqui no calendário para eles, além, claro, de muitos simulados. Concursos grandes, com muitos alunos, a gente costuma fazer simulado até semanal. Outros a gente faz quinzenal, mas assim, se for um concurso pequeno que só tu vai fazer, não te preocupa que tu também vai ter direito a pelo menos um simulado. Perfeito? Bom, temos uma quantidade imensa de cursos, porque a gente vai te inscrever em um curso direcionado para o teu concurso. E nele tu vai ter acesso a diversas ferramentas. Então vou abrir, por exemplo, aqui CEAP Rio Grande do Sul, que é um concurso aí para fiscal estadual agropecuário. Dentro do curso, vocês têm acesso às apostilas, eu vou mostrar para vocês elas, como é que funciona, videoaulas, revisões e podcasts, banco de questões de certo ou errado, banco de questões de múltipla escolha, flashcards, simulados e um fórum específico para quem vai fazer esse concurso. Saulo, mas por que dois tipos de questões, certo, errado e múltipla escolha? Porque a abordagem é completamente diferente. De certo ou errado, são questões que vocês vão treinar se aprenderam ou não cada um dos dispositivos que tem nas apostilas de vocês. Em outras palavras, a gente pega as apostilas e transforma elas em questões para vocês. Certo ou errado, não tem como chutar, se escorar em alguma outra alternativa. Ou tu sabe ou não sabe. Se não sabe, não tem problema, porque todas as questões são comentadas. São questões atualizadas, comentadas, e tem um mecanismo que é muito interessante, muito diferente
do que tem por aí. Se chama o Caderno das Erradas. Em outras palavras, é um questionário que vocês vão fazer somente com as questões que erraram daquela matéria. Por exemplo, fizeram 100 matérias de raciocínio, 100 questões de raciocínio lógico. Perfeito. Erraram 20. Depois vocês vão refazer o caderno só com as 20 que erraram. Aí errou 5. Tu vai refazer o caderno só com as 5. Aí errou uma, tu vai refazer essa uma. O que isso quer dizer na prática? Que as questões que tu tiver mais dificuldade, tu vai fazer mais vezes, vai ler o comentário, vai aprender durante a resolução de questões. Então tem muita questão de certo e errado. Múltipla escolha já são questões mais para tu se acostumar com o jeito que a banca cobra, tá? Tu se acostuma, tu aprende a chutar, então também são bem importantes. Inclusive a gente usa muita questão real aqui, tá? Questões antigas, geralmente da mesma banca, quando tiver, né? Bom, vamos falar então das apostilas. Nossas apostilas são... todas essas apostilas aqui é para o concurso da SEAP. Como é um concurso que ainda não saiu o edital, a gente vai sempre adicionando conteúdo novo. Quando sair o edital, nossos alunos já vão estar prontos para a guerra. É muito difícil a banca conseguir colocar algum conteúdo que nossos alunos ainda não tiveram nenhum contato. Então, tem muita informação aqui, ok? E não é qualquer apostila. Deixa eu mostrar para vocês essa aqui, doenças parasitárias, tá? Como que funciona? Elas têm vários capítulos e no final tem um resumo esquematizado e questões comentadas. Saulo, essa apostila tem quantas páginas? 116, nossa, que apostila grande. Elas parecem grandes, vocês viram que são várias apostilas, mas é porque o conteúdo delas, ele é explicado de uma forma espaçada, com tópicos, com muita imagem. Vocês vão ver aqui muita imagem, muitas questões no meio da apostila, resumos. Então ela tem muita informação, muita repetição de algumas coisas que são importantes. Como assim? Um exemplo, o método soma. O que é o método soma? É um jeito que a gente desenvolveu para que os alunos consigam saber o quanto que eles absorveram do conteúdo. E também para a gente direcionar o estudo do aluno. Então o que a gente faz? A gente coloca, por exemplo, 10 questões de certo e errado antes do capítulo, aqui ó, até a 10, e o aluno vai resolver essas questões sem saber o gabarito. Ele vai resolver assim, vai ler a questão e vai mentalmente, ou vai anotar se acertou, se acha que é certo ou errado. Só isso, ok? Ele não sabe ainda o gabarito. Depois disso, ele vai ler o capítulo e vai refazer as questões. E aí ele vai ver quantas que ele acertou antes de ler e quantas que ele acertou depois de ler. Para quê? Para a gente ver uma porcentagem, quanto por cento ele absorveu do conteúdo. E como eu disse, a outra função é que com essas 10 questões a gente vai direcionar o estudo do aluno. A gente vai colocar essas 10 questões de coisas que são importantes, coisas que ele precisa sair do capítulo sabendo. Perfeito? Lembrando que no final todas as questões elas estão comentadas, então não tem erro, a gente reforça muito os pontos mais importantes. Como eu disse, né? Aqui, ó, muitos tópicos, muitas imagens, então fiquem tranquilos, parecem grandes as apostilas, mas é porque a gente bate muito nas teclas, a gente ilustra muito bem as apostilas, tá? Não vou mostrar ela toda, mas só para vocês verem como tem bastante tabela, conteúdo, né? E lá no fim, como eu falei, temos aqui, ó, resumos esquematizados, tá? Bem ilustrados, muito bons para revisão de véspera de prova. Isso ajuda muitos alunos. Alunos que não têm muito tempo também conseguem focar só no resumo e nas questões e nos flashcards. É um estudo mais reverso, foca lá nas questões, que tem dificuldade, aprofunda na apostila. Tá? Bom, além das apostilas, temos videoaulas, revisões e podcasts. Então tem um buscador de vídeo aqui, o aluno coloca o que ele quer estudar, ou pelo professor, ou pelo assunto. Eu quero estudar crase agora. Daí, 4 vídeos sobre crase. Ó. Eu preciso estudar português. Bota português aqui. Ou pode separar por videoaula, revisões ao vivo gravadas. Lembra que eu mencionei que a gente faz revisão focada numa banca, alguma coisa assim? Pode vir aqui pesquisar. E podcasts que são gerados por inteligência artificial, mas que são muito bons, especialmente para aqueles momentos que eu tenho que lavar uma louça. Tu coloca, tem podcast de 1 hora de direito constitucional. O pessoal debatendo, conversando, é muito bacana e ajuda muitos alunos, tá?
Perdi uma revisão, coloca a data aqui que tu vai achar. Então, esse é o nosso player, né? Tem todas as aulas gravadas, revisões e tudo mais. Banco de questões, como eu falei, só para vocês terem uma ideia da quantidade de questões, é bastante informação aqui, bastante conteúdo. Um campo para fazer recurso quando acha algum erro em questão, alguma coisa desatualizada ou qualquer coisa assim. As de múltipla escolha, também várias aqui de bancas. Tá? Isso varia, essa quantidade, claro que varia de concurso para concurso. Flashcards, então também colocamos praticamente todo o conteúdo das apostilas no formato de flashcards. Como é que funciona? Cada apostila, ela está aqui, né? Escolha uma apostila. Então, bem-estar animal, por exemplo. Selecionei. Ela tem 4 capítulos. Então, posso fazer o primeiro capítulo, depois o segundo, terceiro, e assim eu vou seguindo a ordem da própria apostila. Então, poedeiros comerciais. Como é que eu vou fazer? Ver resposta. Primeiro lê a pergunta, responde mentalmente. Quando tu for ver a resposta, tu vai pensar: essa eu acertei. Apanha das aves pelas asas ou pescoço é permitida? Eu acho que não. Primeira resposta: não, a apanha não é permitida. Então eu acertei. Essa aqui, digamos que eu errei. Quais as condições da cama? Errei. Então eu errei 2, tá? Depois tu vai fazendo todas. E as que tu errou, elas vão voltar no final. Isso vai te dar um desempenho que tu vai registrar no aplicativo. Falando nisso, todo o teu estudo ele é registrado num aplicativo que vai gerar gráficos e informações para os mentores irem ajustando o teu planejamento, te dando feedback. Tá? Vou te explicar rapidamente como é que isso funciona. Aqui, por exemplo, vocês conseguem acessar o aplicativo direto na nossa plataforma. Ou seja, não precisa nem pegar o celular para ir registrar o estudo. Ó, eu quero estudar agora a IN50, que são as doenças de notificação obrigatória. Só clicar aqui, iniciar, e o cronômetro vai ficar rodando. Pode fazer questões, pode fazer o que quiser. Ok? Sem pegar o aplicativo. Se precisar de suporte, botão do WhatsApp. E se precisar de inteligência artificial, né, a gente tem um tutor de inteligência artificial que vai te ajudar. Esqueci qual que é o nome científico do vírus da raiva. Ou me ajuda a criar um mnemônico, uma associação para decorar aqui essa temperatura, esse binômio de tempo e temperatura. Ou fiz uma questão de raciocínio lógico, mas não entendi. Consegue me explicar melhor? Então, o tutor ele vai tentar te ajudar aí, né, trazendo outra visão das coisas, além do que, claro, a gente já fornece em apostilas, flashcards, questões. Ok? Tem uma coisa fundamental aqui para os nossos alunos, que são os nossos simulados. Quem está estudando para a SEAP já teve 23 simulados em 2026. Então, olha que interessante, é bastante simulado. Como funciona? Tu baixa, tu faz a redação, posta aqui o gabarito ele é todo comentado, então tu vai estudar o que tu errou. É bem difícil, simulados é treino difícil, jogo fácil. A gente faz com que o pessoal erre bastante para estudar o que errou e assim não esquecer mais. Depois disso vai postar aqui a discursiva. Como eu falei, um professor da parte específica vai corrigir a tua discursiva e um professor de português vai corrigir a parte de gramática. Perfeito? Depois soma as notas e isso vai gerar um ranking. Olha que legal. Quantos alunos fizeram o último simulado? 10 alunos, a média ficou 60%. Falei que era difícil. E só fica as iniciais dos alunos aqui. Então tem uma proteção, né? Uma certa privacidade para cada aluno. Mas é interessante que tu consegue, o MV tá perto de mim, no outro eu superei, aqui ele tá melhor. E tu consegue ver o que eu tenho que melhorar. Por exemplo, legislação 8 de 10, não foi muito boa, porque fiquei com a terceira nota mais alta, apesar de que no somatório eu fiquei em primeiro. Então tu tem acesso à tua nota da prova objetiva, da prova discursiva e de cada uma das matérias. Isso aqui ajuda muito os alunos. E eu vou mostrar depois que o mentor ele tem acesso a muito mais detalhes dessas informações. Ele consegue dar orientações muito precisas para os seus alunos. Além disso, sempre que um aluno encontra um erro numa questão, um número, ou consegue anular, ou acha algum recurso para fazer que seja para anular ou trocar o gabarito, ele manda para nós, tá? E a gente avalia cada um dos recursos. Então, olha que interessante, os alunos não ficam sem resposta. Nesse caso, a gente anulou uma questão.
o texto não apareceu totalmente, possibilitando a interpretação. Ótimo, assim a gente treina os alunos a fazerem recursos também. E quando a gente aplica a correção, a gente corrige as notas e faz o ranking atualizado. Muito, muito bacana, muito interessante. E às vezes anula a questão, às vezes troca o gabarito, e quando não acontecer nenhum dos dois, ainda assim a gente explica por que o recurso foi indeferido. Perfeito? Então, aqui tem. Aqui embaixo temos os nossos professores, os cofundadores, nossos mentores, todos com muita experiência em concurso, muitos foram aprovados entre os primeiros colocados nos concursos mais difíceis do país. É um pessoal muito fera, com muitos anos de experiência. Tá? Temos professores que são doutores, vários doutores que moram no exterior, inclusive. Temos professores fiscais, outros auditores, tem de tudo um pouco. Tá? É um pessoal muito bacana. Saulo, o que mais? Feedback que eu estava explicando para vocês. O mentor, ele manda para vocês um feedback inicial, com base numa etapa que vocês passam antes de começar a estudar de fato, que é a parte que vocês vão aprender a estudar. E é a parte que os mentores vão conhecer vocês melhor. Então, vamos fazer um teste de nivelamento, que é feito com questões reais de concurso, para a gente ver os pontos fortes, os pontos fracos de vocês. Vai fazer uma autoavaliação, que vocês vão dizer o quão confiante vocês estão em cada matéria. Vão responder um questionário falando da rotina de vocês, o que vocês têm de experiência, se já tem uma pós-graduação em alguma área, em epidemiologia e tal. E tudo isso são informações que vai para o teu mentor. Em paralelo, tu responde 2 questionários do psicólogo. Isso vai gerar um parecer que vai te dizer para os mentores o seguinte, que tu pode ter alguma dificuldade de aprendizado, que tu precisa ir atrás de um diagnóstico mais aprofundado ou uma terapia para melhorar algum ponto. Ele vai dar um panorama, mas óbvio que sem aprofundar, né? Mas ele vai conseguir te direcionar se ele sentir que tu tem alguma coisa que está atrapalhando a tua cognição. Tá? Da mesma forma que ele vai te orientar sobre como estudar, como perseverar, ter resiliência, durar durante o estudo, porque estudo vocês sabem que é cansativo, é maçante, e tudo isso ajuda o mentor também a se relacionar contigo. Depois disso, tu vai assistir tutoriais que vão te ensinar a estudar, ensinar os termos que a gente costuma usar no dia a dia, o que são horas líquidas, como é que funciona o ciclo de estudos, como é que funciona o aplicativo, tudo isso tem em tutoriais gravados para vocês, tá? O mentor vai te dar um feedback por escrito, que vem junto nesse PDF aqui, vocês recebem esse PDF, um resuminho com as respostas padrão para vocês conferirem, e o ciclo de estudos, que é o planejamento de vocês, vem tanto nesse PDF, mas também vem no aplicativo que eu vou mostrar logo em seguida. Então aqui vocês já ficam sabendo que ficaram acima da média, abaixo da média, né? Tudo que vocês vão respondendo vão vindo para cá, as questões do psicólogo, parecer, tá? Enfim, depois vocês vão ver com mais calma. No fim vem um ciclo de estudos que vai dizer quantas horas tem que estudar cada uma das matérias. Perfeito? Ah, Saulo, mas é só isso? Não, no aplicativo vocês vão saber a sequência que tem que estudar, como que registra, tudo bem certinho. Tem esse feedback inicial e depois, a cada 30 dias, vocês podem solicitar um novo feedback. É o feedback que a gente chama de feedback contínuo. Ou seja, continuamente o mentor vai avaliando como é que está o teu desempenho em questões, nos simulados e muito mais. Então, vocês recebem esse PDF que vem um resumão, nome de vocês, quantas horas já estudaram, quantas questões acertaram, como que está a média de acertos, quem que é o mentor, o monitor. Aqui um comparativo da média de todos os alunos com a média do aluno em questão, que está recebendo feedback. Então esse aluno constantemente acima da média, está de parabéns. E vocês podem ver que a média cresce devagarinho, então claro que tem oscilações, às vezes a gente adiciona mais questões novas, questões difíceis, e aí vai dando uma variada, mas tendo esse comparativo da média, o aluno já pode ficar ligado, opa, a média aumentou dos alunos e eu diminuí, então é falta de atenção minha, é cansaço, o que está acontecendo? O mentor consegue também avaliar isso. Tá? Então, quantos flashcards tu está fazendo, quantas horas tu está dedicando para cada um dos nossos recursos, questões, flashcards, livros, videoaula, está tudo registrado aqui. Isso aqui muito interessante, no simulado, como é que está indo.
Então, aqui a média dos alunos e aqui a média do aluno que está recebendo feedback. Então, a turma dele, ou seja, o pessoal que está estudando para o mesmo concurso que ele, nesse caso aqui é a DAB, ó, concurso da DAB na Bahia. O pessoal está evoluindo, está de parabéns, mas esse aluno está acima da média, significativamente acima da média. Depois ele pode comparar cada uma das matérias, como é que ele está. E tem mais isso aqui que é muito bacana. Cada matéria do aluno ele tem um comparativo, que é a média dele, a média geral de todos os alunos que estão estudando essa mesma apostila e a média dos alunos que estão estudando para o mesmo concurso que ele. Então olha que bacana. Ele tem a média geral dos alunos Convete e a média dos alunos que são os concorrentes direto dele. Tá? Então, não vou entrar em detalhes, mas tem um monte de informação aqui, se está batendo a meta, se não está, né? Enfim. Os mentores, eles têm esse recurso. Eu não vou mostrar para vocês a plataforma que eles usam, propriamente dita, porque vai ter nome de alunos e tal, mas eu garanto para vocês que tem muita informação. A gente cataloga cada prova de concurso, a gente coloca nesse sistema para alimentar, então ele é bem robusto, bem complexo e tem ajudado muito aí os nossos alunos a conquistarem a tão sonhada aprovação. Perfeito? Então, em suma, é isso. Quem entra no nosso programa passa por uma fase inicial, que a gente chama de primeiros passos, que tem o teste de nivelamento, os tutoriais iniciais, entrevista com o psicólogo, feedback do mentor, e depois eles são inscritos em um curso específico. E nesse curso eles têm acesso a todo esse material, todas essas ferramentas, essas tecnologias, e mais um mentor para dar apoio. Ah, Saulo, e o mentor só fala uma vez por mês comigo. E se eu tiver uma dúvida no meio do caminho, tu ainda tem direito a contatar um monitor, que é alguém que também é um concurseiro, na maioria das vezes. Então ele conhece bem a plataforma, são concurseiros experientes que conhecem a metodologia, que podem tirar dúvidas, te dar suporte, ver se tu está estudando direitinho, ver se tu está usando o aplicativo corretamente. Tá? Vou mostrar rapidamente agora para encerrar o aplicativo. Nele, basicamente, vocês têm o ciclo de estudos, ou seja, as matérias que vocês têm que estudar. E dando um exemplo aqui, ó, raciocínio lógico, tem que estudar quanto? Falta estudar 59 minutos, depois vai passar para a próxima, 1 hora, depois passa para a próxima, 1 hora. Então isso aqui, ele vai diminuindo conforme tu estuda, tá? Aqui é o nome do ciclo, é Conselho Federal de Medicina Veterinária, é o federal, né? E a pessoa estudando também para a DAB, tá? Então, quantas páginas já leu dessa matéria? 15 de 350, parou na página 15. Que fase do estudo tá? Porque a gente organiza o estudo dos alunos em fases, isso é bem interessante também. Já fez 140 questões, acertou 100, assistiu 2 vídeos, já estudou 3 horas e 4 minutos e pode fazer as anotações. Depois passa para o lado. Aqui tem o planejamento, aquele que eu mostrei, que é a lista das matérias que vai estudar durante a semana, com a carga horária, e observações que o mentor deixou para ele. Aqui também tem acesso aos flashcards, aos vídeos, o histórico, financeiro, uma série de coisas, tá? Então, repito, tem muito recurso, método Soma, tem apostilas esquematizadas, com resumos que ajudam muito em véspera de prova, tem revisão direcionando o estudo de vocês também, os questionários com caderno das erradas, ou seja, questionários só com as questões que tu errou, dentre outras muitas coisas. Então, assim, tentei ser objetivo, mas é difícil quando a gente fala em Convete, é muita coisa que a gente entrega e não é à toa que nossos alunos estão sempre aí nos pódios, dentre as maiores e melhores colocações em todo o Brasil. Tá certo? E espero que tu tenha interesse em estudar com a gente, vai ser um prazer te acompanhar e te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação. Um grande abraço e até mais.